Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio da coluna Ciência em Movimento. Estamos a menos de 90 dias das Olimpíadas de Tóquio. Aquela Olimpíada que era para ter sido realizada no ano passado e por conta da pandemia foi transferido para 2021. Curiosamente, não estamos vendo tanta divulgação e tanta empolgação para as Olimpíadas de Tóquio como se via normalmente. Talvez seja até mais um reflexo dessa pandemia. Bom, nesse momento, quase todos os países estão organizando as suas equipes e seus atletas e preparando as suas viagens para Tóquio, no sentido de começar um treinamento um pouco mais próximo das condições da competição. Para alguns esportes, eu acredito que a maioria de vocês já sabe como é que funciona o processo de convocação desses atletas, principalmente dos esportes coletivos, futebol, basquete, vôlei, entre outras modalidades. A comissão técnica se reúne e faz uma lista do que eles julgam ser a lista ideal com os melhores atletas brasileiros atuantes naquela modalidade esportiva. O que talvez vocês não saibam é como funciona o processo de seleção ou de convocação de atletas de modalidades como atletismo, natação, entre outros. E hoje eu vou falar especialmente sobre a natação, porque nesse mês nós tivemos a seletiva de natação. Bom, e como é que funciona a seletiva no caso da natação? Inicialmente, os atletas precisam minimamente atingir um determinado critério, um índice. Então, para cada prova, normalmente o Comitê Olímpico Internacional ou a Federação Internacional de Natação define um tempo mínimo que o atleta deve conseguir cumprir para ser candidato a ser um dos convocados. E aí, para algumas modalidades, eles convocam os 2 melhores que atingiram o índice, e para outras modalidades, eles convocam um número maior de atletas, mas que também, obrigatoriamente, precisa ter atingido o índice. Um ponto bastante interessante é que essa seletiva de natação já era para ter acontecido no ano passado, e em função da pandemia, não foi possível a sua realização. De forma que somente foi possível realizar essa seletiva de natação agora no mês de abril. Então, os atletas tiveram uma única oportunidade para mostrar todo o seu desempenho e sua capacidade de representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. É aí que vem o problema, porque, infelizmente, muitos atletas têm criticado essa situação porque eles tiveram apenas uma única oportunidade para mostrar o seu desempenho após longo período de treinamento, quase 4 anos de treinamento desde a última Olimpíada. Então, muitos atletas têm criticado a impossibilidade de se mostrar capaz em outras oportunidades. Por exemplo, e se nesta seletiva um atleta estava lesionado? E se nessa seletiva o atleta teve algum problema de saúde e não estava na sua melhor performance, no seu melhor desempenho? Então, só por esses motivos, a seletiva de natação já vem sofrendo muitas críticas. Agora, tem um outro motivo que foi destacado pelo professor Ricardo Peterson, um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalha com biomecânica da natação, a respeito das diferenças climáticas entre os dias da seletiva.
A seletiva foi realizada entre os dias, mas você deve estar se perguntando agora, nossa, do dia 19 ao dia 24, tivemos tantas mudanças climáticas assim no Rio de Janeiro? Eu acho que não, todos os dias foram dias ensolarados, não teve chuva, não tivemos nenhuma grande alteração climática, não é verdade? Pois é, tivemos uma alteração climática que, por mais que as pessoas acreditem que não influencia no desempenho, no caso de atletas de alto nível, influencia muito, que é a influência do vento. De acordo com o professor Ricardo, ao se deslocar sobre a camada limítrofe, na interface entre a água da piscina e o ambiente externo, o vento cria o que nós chamamos de tensão de cisalhamento do vento, que é uma medida de transferência de energia cinética em razão do movimento relativo da atmosfera e a água. Dessa forma, a tensão de cisalhamento do vento é capaz de deslocar a massa da água, então criando claramente uma maior resistência ao atleta. E para vocês terem uma ideia, nos 2 primeiros dias da seletiva olímpica, a tensão de cisalhamento do vento foi aproximadamente 2 vezes maior do que os últimos 2 dias. E aí o professor Ricardo levanta a questão: será que essa mudança na tensão de cisalhamento do vento, ela é capaz de mudar tanto assim o desempenho dos atletas? Será que algum atleta conseguiria fazer um tempo muito menor se ele nadasse em algum outro dia dessa seletiva? Olha, cravar um tempo exato do quanto o atleta seria capaz de fazer é bastante difícil, mas é possível fazer algumas simulações e, como o professor Ricardo destacou, é possível que o atleta conseguiria reduzir quase 1 segundo no seu tempo por piscina nadada, e o que refletiria em algumas mudanças de posição entre os atletas da seletiva. É uma discussão bastante polêmica, muito se discute de outras alternativas, como, por exemplo, as seletivas serem realizadas em piscinas fechadas, em piscinas cobertas, e principalmente a possibilidade de se haver mais dias de seletivas. Por enquanto, essa discussão ainda continua entre os atletas, entre as comissões e na mídia esportiva. Temos que aguardar para ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Contatos com essa coluna pelo e-mail ciênciaemmovimento.el@gmail.com.